Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina é a penúltima lição, louvado seja Deus. Organização e unidade na igreja. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Está na sua presença, dando a tua palavra. Amém. Amém, meu Deus. Dando sabedoria e entendimento para que possamos entender e colocar em prática a nossa vida. Amém. Amém, meu Deus. Senhor, todo o teu povo que está ouvindo também, que o Espírito Santo possa trabalhar, que possa acontecer um reavamento, uma reforma na tua igreja. Deus. Amém. Amém, meu Deus. Dá-nos o teu poder, pedimos com os perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. 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 Só para relembrar, irmãos, se você é novo no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, que você possa dar um like, um joinha, que você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos, para que a palavra de Deus seja espalhada. Se você gostou, espalhe para outros irmãos, aquilo que é bom. Amém. E o texto para nós dar o início aqui da lição está em Mateus capítulo 20, verso 26 e 27. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse e que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Mateus 20, verso 26 e 27. Antes de nós comentar a lição, quero apresentar aqui o irmão Evilânio. Tudo bem, ele está conosco. Meus irmãos, meus amigos. O irmão Potágoras, que há algum tempo não está conosco, porque ele está morando em outro estado, mas hoje ele veio nessa lição. Amém. Ele veio aqui para São Paulo, então ele está participando conosco. Louvado seja Deus. Amém. E o irmão Ricardo. Que a paz de Deus seja contigo. E eu, irmão Alexandre, louvado seja Deus. Então, os irmãos possam falar por nós, por esse trabalho, em nome de Jesus. Então, comenta esse texto, irmão, em Mateus 20, verso 26 e 27. Olha só que interessante. Eu já vou começar fazendo a leitura do Espírito de Profecia. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E logo na primeira página, o propósito de Deus para a sua igreja. Olha só. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. E continua: a igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. E pela igreja será, a seu tempo, manifesta, mesmo aos principados e potestades dos céus, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Olha só que interessante, aqui está falando que a igreja é o instrumento de Deus para a salvação das pessoas, e aqui ainda completa, nesse trechinho, que a igreja vai cumprir a sua obra. A igreja de Deus vai cumprir a sua obra, que é mostrar para todos os mundos não caídos, é mostrar para os principados e potestades, né? A final e ampla demonstração do amor de Deus. Vai demonstrar o amor de Deus. Amém. Sim. A igreja de Deus, vou deixar bem claro que a igreja de Deus, irmãos, não são as paredes. Não é o CNPJ. Não é o CNPJ. Aqui está falando dos verdadeiros filhos de Deus, a igreja remanescente. E aqui não está falando da igreja militante, está falando da triunfante, a vencedora pelo sangue do Cordeiro. Amém. Irmãos, agora eu quis só dar a introdução nesse trechinho, porque agora nós podemos comentar o verso para memorizar, né? Em cima do que é o plano de Deus e o que está acontecendo aqui. Exatamente. Agora, aqui é interessante que esse texto que foi lido mostra qual é o princípio que deveria nortear qualquer líder, qualquer liderança. Sim. Que assim como nos reinos do mundo você tem aquela pessoa em cargo mais alto, a de cargo mais baixo serve a que está em cargo mais alto. A ideia é mestre, manda, né? Manda, exatamente. Esses são os reinos terrenos. O reino dos céus, Jesus sempre pregou sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Era diferente, não era assim. Então, quanto mais alto é o cargo, maior é a servidão, mais se serve. Deveria ser assim. Porque até o texto começa, não é assim entre vós. Não será assim. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Vós. Agora, a nossa igreja, nós sabemos que na década de 60, no século XIX, ela teve que se organizar para que tivesse um melhor alcance.
Então, 1860. Isso, é naquela década. Então, é engraçado que sempre tem um motivo, tudo tem um motivo na vida, né? Então, a princípio, eles não queriam organizar, mas por qual motivo se organizaram? Eles viram que o alcance ficaria melhor, estava meio bagunçado, Mas né? porque qual era o motivo que eles não queriam ter uma organização também? Eles tinham um temor. Sim, exatamente. O problema é que eles tinham medo de virar Babilônia, porque o sistema babilônico tinha caído, né? Então, eles acreditavam que se fizesse isso, poderia ficar igualzinho estava as outras igrejas. E alguém mandando, né? Mandando, exatamente. Com Babilônia, alguém manda. A igreja católica romana manda o Papa. Está sob o domínio de um homem E só. logo ficar desse jeito. Exatamente, ou seja, então vai falar sobre a organização. E o protestantismo, desde o século XVI, ele vem testando novos métodos de se organizar igrejas. E é engraçado que no Brasil, os cristãos brasileiros, nós não temos tradição nisso. A maior parte das igrejas evangélicas pentecostais são episcopais. O que significa isso? Existe basicamente, no seio protestante, 3 maneiras de se organizar igrejas. E nós temos a quarta maneira, que seria a nossa, que seria a representativa. Então, todas essas maneiras, a primeira é episcopal, que é o método do Papa. Episcopal é o método que a Igreja Católica, que é centralizado em uma pessoa, em um líder. Ele é como se fosse o dono da igreja. O que ele mandar, o que ele falou, está falado. É um Deus. Isso. E esse episcopado, ou seja, todas as pessoas que estão abaixo devem bater cabeça para ele. Ou seja, continência, né? O líder, ele tira e coloca quem ele quiser. A maior parte das igrejas evangélicas brasileiras são assim. O pastor chega, tirou, colocou o obreiro, o diácono, ele que manda. Então esse é o sistema episcopal. É um sistema fortemente centralizado. E você tem outros métodos, que são os métodos protestantes mesmo. Só um parênteses. Irmão, se tá tendo isso na sua igreja, que o pastor chega e manda tirar um membro, manda tirar outro do cargo, cuidado, não deixa, porque esse é um método... O papal, não pode acontecer não isso. Esse não é o método. Então nós temos o método que os puritanos desenvolveram, que era o congregacional, que as igrejas locais, elas tinham vamos supor, a liderança absoluta fica a nível local. Não existe liderança acima da igreja local. E eles fundaram isso em um sistema ali na Inglaterra, no século 17, né, porque eles estavam muito perseguidos pela igreja anglicana, e eles queriam uma igreja que não tivesse sujeita ao rei, mas ao mesmo tempo não fosse considerada dissidente. Eles não queriam montar outra igreja. Então em cada lugar, em cada cidade, vamos supor, você está na cidade, São Paulo vai ter uma igreja, Rio de Janeiro outra igreja, BH outra igreja. Essas igrejas, ela não está totalmente, vamos dizer assim, ela não tem uma hierarquia acima dela. Então, uma igreja congregacional. Então. Isso, não existe hierarquia acima dela. Então os puritanos fundaram isso porque eles não queriam ser chamados de dissidente e ao mesmo tempo eles não queriam seguir o que o rei mandava na igreja. Serem dominados. Então esse sistema é um sistema bom, mas ao mesmo tempo é um sistema que você pode ter muita fragmentação, né? Uma igreja crê em uma coisa, outra crê em outra, porque eles não são dominados, não é? Sim. E você tem um sistema presbiteriano, que é um sistema que você tem uma liderança acima da igreja local, mas tanto o presbiteriano quanto o representativo, que é o nosso, esse sistema de pessoas que estão acima da igreja local, elas são eleitas, direta ou indiretamente. Então há uma eleição. Então eles são representantes, presidente da associação, presidente da união, a nossa igreja que é representativa, essas pessoas são representantes, eleita. Eu não sei se você sabia, mas a associação sua, do local onde você está, o presidente da associação foi eleita por você, indiretamente. Em geral, de 4 em 4 anos tem a quadrienal, e cada igreja organizada elege um delegado ali, com leitura de ata, inclusive, e o manual fala que pode ter uma comissão só para isso, ou pode ser a comissão tradicional, comissão ali da igreja local, para eleger um delegado para mandar para a quadrienal, para eleger lá o presidente da associação. E assim a união com o representante da associação e assim sucessivamente. Ou seja, então é um sistema organizado. É um sistema em que quem está em cima ele tem que servir. Não é o contrário, né? Quem está lá em cima tem que servir. Então, esses sistemas, irmãos, nós temos bem divulgado pelos protestantes. Só que, infelizmente, no Brasil, eu vejo que isso está meio bagunçado. Eu vejo que as pessoas não entenderam bem como é que é. Elas aceitam tudo que vem de cima. É a cultura coronelismo, né? Coronelismo hoje. Cultura de coronéis. Os coronéis que mandam. Quem mora no Nordeste sabe disso muito bem. Quem já veio de lá sabe. Os coronéis mandavam, né?
E aqui tem muitos coronéis dentro das igrejas. Pastores coronéis, né? Isso não estou falando na nível de todas as igrejas, né? Exatamente. Então, eu vou comentar rapidamente aqui os textos de Mateus 20, versículos 26 a 28. Aqui na página 359 do Atos dos Apóstolos, eu vou pronunciar as páginas para vocês já anotarem, tá bom? 359, 541 a 543. E também o grande conflito na página 58. Mas vamos aqui, a leitura muito rápida aqui dos textos aqui. E você vai ler qual página agora? 359 do Atos dos Apóstolos, Ministério Consagrado. Aqui diz aqui: mais uma vez procurou Jesus estabelecer este princípio entre os seus discípulos. Quando Tiago e João pediram um lugar de preeminência, ele disse: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiserem ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a vida em resgate de muitos. Aqui na continuação da paginação, ele vai dizer aqui que a humildade, o exemplo de Cristo, todos nós devemos seguir. Então, a pessoa que quiser ser o maior, que vá servir. É assim que funciona, conforme vocês já comentaram aqui, algumas coisas. Mas olha o que diz aqui, na página mais adiante, aqui na página 360. Você continuar lendo. Os ministros de Cristo são guardadores espirituais do povo, confiado ao seu cuidado. Então, você vai ler toda a paginação aqui, até na página 361 também, fala mais alguma coisa. Mas aqui diz: a ti, pois, ó Filho do Homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Pois ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio, e aqui ele vai continuar. O texto, se você quiser acompanhar o texto da Bíblia, Ezequiel 33, versículo de 7 a 9. Aqui ele faz uma alusão à responsabilidade do ministro, mas que siga a humildade de Cristo e que ele sirva. Que ele sirva a igreja, né? Que o intuito dele seja que ele seja um instrumento de Deus para salvar. Exatamente. Na página 543, comentando o texto também, Mateus 20, versículo 25 a 28, não se alcança a posição no reino de Deus mediante favoritismo. Não é adquirida nem recebida mediante concessão arbitrária. É o resultado do caráter. É o resultado do caráter. A coroa e o trono são a prova de uma condição conquistada. Prova do domínio. Do eu, por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Evilânio, não importa o cargo que eu tenho, a função que eu tenho diante de Deus, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é igual. E o que vai diferenciar o salvo do não salvo é o seu caráter, é o que você fez construiu, né, com o poder do Espírito de Deus na sua vida, permitindo que o Espírito de Deus trabalhasse, né? Ou seja, a humanidade unida à divindade. Exatamente. Você continua lendo na página, que vai citar vários textos do Apocalipse, e essa questão do caráter, vai falar a palavra vencer, e sempre essa questão de se manter as credenciais divinas, o caráter de Cristo. Pode continuar lendo a página aí, depois você lê, na página 543, 541 a 543. Vou ler um texto aqui, Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, o capítulo, irmão. Você lê esse capítulo todo que é lindo, ó. Mente controlando mente, olha, é o capítulo. Aqui na página 708, ó, como os irmãos já comentaram, o texto não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, seja um menor, seja aquele que sirva, né? Olha o que fala aqui, ó. Isso é na família, na igreja, tudo isso aqui é o princípio, ó. Devemos agora unificar-nos, ou seja, unir. Organização e unidade na igreja. Lembremos, porém, de que a unidade cristã não quer dizer que a identidade de uma pessoa deve submergir-se da outra. Tampouco quer dizer que a mente de uma deve ser guiada e controlada pela mente de outro. Deus não deu ao homem algum poder que alguns, por palavra e ato, procuram reclamar. Alguns tentam ainda reclamar que tem que dominar a mente do outro.
Deus requer que todo homem siga a direção da palavra, ou seja, todo ser humano siga a palavra de Deus e não siga o quê? Mente controlando a mente do outro. É de unidade satânica. Sim, interessante, Alexandre, que isso daí é uma coisa notória que nós vemos, né? Em todas as igrejas, todas, sem exceção. Igreja Adventista está no meio, Igreja Batista, Igreja Assembleia, todas. Tem pessoas que gostam, parece que é a função da vida dele, sabe? De estar à frente, em destaque, e quer ter poder sobre a herança de Deus, a herança do Senhor, quer ter poder sobre as ovelhas de Cristo, sabe? Só que, aí é bem claro, nós só devemos nos submeter claramente, confiantemente, 100% assim diz o Senhor. Ao assim diz o Senhor, a palavra de Deus. E quando nós falamos assim diz o Senhor, irmãos, nós estamos falando Bíblia e o Espírito de Profecia, nossa Adventista por dia, nós cremos nisso. Não a homens. Homens, é claro que não estou dizendo, irmãos, que nós temos que desrespeitar as pessoas que Deus permitiu que ficasse lá, que Deus colocou ali. Não é isso, na hierarquia, não é isso. Porque tem que haver ordem. O Protágoras, alguns minutos atrás, até falou isso, a importância da haver ordem e organização. Senão vira bagunça. A questão é, nós temos que respeitar esses homens e mulheres que estão na liderança, nós temos que respeitá-los, mas entregar nossa mente, submeter o juízo deles, não é isso. Nós ajudamos, nós apoiamos enquanto eles estão certos. Porque se eles estão certos, não tem como eu estar contra ele. Porque se eu estou falando que eu sei da palavra de Deus, eu estou vendo que aquele irmão está certo, que aquele líder, que aquele ancião, que aquele diretor de escola sabatina, que o pastor, se nós estamos vendo que esses homens estão no caminho, que esses homens estão seguindo a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito de Profecia, é meu dever, se eu estou falando que eu sou de Deus, é meu dever apoiar, é meu dever, né, se for o caso, dar meu sangue também para ajudar esse homem. Agora, se ele está contra a palavra de Deus abertamente, é meu dever me afastar disso daí, é meu dever não apoiar. Porque se eu estou apoiando isso, eu estou endossando Sim, você está aprovando. Na comissão da igreja, isso aqui é uma informação muito importante. Na comissão da igreja, quando o pastor falar apoio, não é ele que está aprovando, não é você que está apoiando. Então, lembrando que cada um vai dar conta daquilo que apoiou ou desapoiou. Exatamente. Diante de Deus, tudo que você apoiou na comissão, não pensa, eu não ouvi direito. Não existe isso. Então, vou aprovar o batismo do irmão, mas esse irmão não está preparado, não tomou a série de estudo. Ou você sabe que é errado, excluir o irmão e você aponta com medo dos outros, você está matando a pessoa nos mandamentos, você está matando. Lá no seu registro do céu, se você nos converter, vai estar matou. Não é à toa. Porque se a gente tivesse que obedecer tudo que a liderança ou que o pastor está dizendo, não precisaria haver uma comissão. Isso é verdade. Para que há comissão? Então aí seria a igreja episcopal, onde o pastor mandou, está falado, entendeu? Agora, a nossa igreja, nós temos a comissão exatamente para isso. Ela tem uma liderança local. Então, às vezes o pastor vem, que nem teve um caso, eu vou exemplificar, que ele queria que se apoiasse um jovem de 19 anos para ancião. E eu era um jovem recém-convertido, tinha menos de um ano de batismo, era um neófito. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né, que os bispos não poderiam ser neófito, e ancião é um bispo, né, é iguais. Então, a igreja, depois eu vi irmãos falando assim, a gente voltou porque o pastor falou. Não existe isso. Não existe. Então, olha só, agora, se você permite, eu vou ler esse texto aqui, você já continua. Olha só, irmãos, esse livro aqui é o livro Liderança Cristã. Essa aqui é uma versão mais antiga, né? A Casa Publicadora, um dado momento aí, fez até uma promoção que fazia eles chamam tipo um box, que eles falavam, né? Colocavam vários livros assim numa caixa e venderam com preço bem em conta, assim, para poder divulgar o Espírito de Profecia, né? Que eu acho que foi excelente, né? Foi obra de Deus ali, né? Então, e tinha uma Liderança Cristã também. Eu acho que talvez você tenha em casa. Olha só, na página 153, que a paginação é a mesma, tá? Não mudou nada. Está falando de reuniões de comissão. Olha só, aqui ó, o subtítulo é Responsáveis diante de Deus. Ó, que cada um dos que se assentam em concílio e reuniões de comissões escreva no coração as palavras: estou trabalhando para o tempo e a eternidade. Eu sou responsável perante Deus pelos motivos que me levam à ação. Seja esta a sua divisa. Seja a sua oração, a do salmista: põe, Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não incline meu coração para o mal. Olha só que coisa séria. Você está ali responsável diante de Deus. Qualquer coisa que você falar vai pesar a seu favor ou contra você. Exatamente. Era só explicar. Exatamente. Ou seja, então resumindo isso aqui, o que o irmão Ricardo falou está totalmente no contexto.
a pessoa que votou, seja qualquer coisa, pode ser até a pintura, a cor da igreja, tudo isso vai ser pedido, ou seja, mordomia cristã. Então, não é o pastor, mas foi o pastor que falou. Não existe isso. Você que votou. Você que votou. Então não existe isso de não, você votou. Então você vota na comissão e é lido para a igreja. E a igreja não sabe. Eu tenho visto que as igrejas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Infelizmente não estão explicando também. Não estão explicando. Precisa explicar. Então, a comissão, vocês sabiam que a comissão, ela não aprova. Ela propõe para a igreja. Porque assim, a comissão, espera-se que a comissão seja as pessoas mais espirituais da igreja, que tem uma visão maior. Os irmãos que estão lá muitas vezes são neófitos, muitas vezes são irmãos que não têm um entendimento muito bom. Os irmãos que estão na nave da igreja, né? Então a comissão, ela propõe, ela achou que aquilo é adequado, ela propõe. Então é lida. Toda leitura de ata tem que ter quórum, ou seja, 50% mais um tem que estar ali. Da igreja. E deveria-se contar os braços se há apoio ou não. Outro exemplo é caso de disciplina. Você tem que falar. Fala assim, irmão, então, aconteceu assim com o irmão ou com a irmã. E tem que explicar direitinho, porque senão a igreja vai tomar uma posição de uma coisa sem saber. Ou seja, vai estar confiando o seu voto, o seu juízo na mão de algumas pessoas que estão ali. E se as pessoas tiverem errado? Exatamente. Ou seja, isso é claro. Muitos lá que crucificaram Jesus, muitos deles vão dizer, não, foi só os líderes que mandaram, crucifica. Eu estava ali, eu falei. O líder que mandou. Fala Barrabás, Então, quer dizer, será que vai ser assim? Será que Deus vai aceitar essa desculpa, irmãos? Olha só, na década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, venceram. E houve um julgamento daquelas pessoas que tinham patente, que eram líderes nazistas, né, ali. E o argumento básico, perguntava, foi em Nuremberg, né, o julgamento de Nuremberg, perguntava para eles se vocês são inocentes. Somos. Mas por que vocês mataram? Nós matamos porque foi o líder que mandou. Foi isso aí, nós somos inocentes. Então nós só cumprimos a ordem. Só que, incrível, os juízes não aceitaram essa desculpa. Se um humano não aceita essa desculpa, porque cada um, até o ser humano sabe, cada homem tem a sua consciência livre. Ninguém obriga ninguém. Mas quando a pessoa ela não é educada a pensar assim, usar sua vontade de maneira livre, ela vai ser educada a usar sua vontade de maneira dominante. Então, o que acontece? Geralmente quem é dominado, quando tem oportunidade, também domina. Sim. É o mesmo espírito. A pessoa absorve o espírito do dominador. Então o espírito dominador é o que? Dominado. Então ele vai... oportunidade, se tiver uma oportunidade, ele também vai dominar. Eles aprenderam assim, eles acham que assim, então, o jeito é esse. Principalmente a mentalidade aqui na América do Sul, aqui principalmente no Brasil, a mentalidade é essa. Nós estamos no ano 2018, mas a mentalidade é de 500 anos, mais de 500 anos atrás. Lá atrás ainda. Vamos lá no domingo, irmão? Sim. Agora, Cristo, o cabeça da igreja. Quem vai ler para nós? Ricardo, pode ler Efésios, capítulo 5, verso 23 a 27. Efésios capítulo 5, verso 23 ao 27. Então, capítulo 5, irmãos, a Bíblia que eu estou lendo é a versão King James, tá? A King James de 1600. A fiel, isso mesmo. Porque tem King James atualizada, né? Não é essa. Não é atualizada, é a nem fiel. contra essa aí. A 1611. A indicada é essa. A indicada é essa, a fiel, tá? De 1611. Então, capítulo 5, do verso 23 até o verso 27. O verso 23 começa assim: porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E continua, o verso 24: portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, né, ao seu marido. Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha, irmão, então comenta aí, irmão, sobre a igreja submissa, unidade na igreja. Então ali, aí você vê claramente que há uma hierarquia, não é? No próprio livro de Atos, quando houve o concílio de Jerusalém, você vê claramente que um assunto foi levado, né, foi levado ali a um conjunto de pessoas para discutir. Ou seja, não é deixado a nível local. Vamos discutir só aqui.
que nem os congregacionais propõem. Mas é interessante que aqui, na própria lição, após a pergunta, aqui no parágrafo, diz assim, ó, embora haja resistência ao conceito de submissão, por causa da maneira pela qual os líderes no século passado abusaram dele, a igreja deve estar sujeito ao cabeça, Cristo, e a sua autoridade. Nosso reconhecimento de Cristo como cabeça da igreja faz com que nos lembremos de que nossa lealdade suprema deve pertencer ao próprio Senhor e a ninguém mais. A igreja deve ser organizada, mas essa organização deve ser sempre estar subordinada à autoridade de Jesus, o verdadeiro líder da igreja. Agora, aqui deixa claro que o verdadeiro líder da igreja quem que é? Jesus. Mas eu discordo do autor quando ele fala que por causa do século passado há resistência ao conceito de submissão por causa da maneira que os líderes do século passado abusaram dele. Os líderes estão abusando até hoje. Sim. Isso fala a nível mundial. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando do cristianismo como um todo. Não é? Há um certo abuso, há uma certa falta, às vezes, desse espírito que está no verso áureo. Né? Eu tenho que servir. Não é? Quanto maior a minha posição, eu tenho que servir mais ainda. Meu texto para você que tem embaixo aí. Olha só. É o desejado 414. Olha só o que diz aqui, ó, desejado. A igreja é edificada tendo Cristo como seu fundamento. Olha só, Protágoras. E deve obedecer a Cristo como sua cabeça. Não tem que confiar em homem e nem ser por homem controlada. Ainda continua. Muitos pretendem que sua posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para ditar o que os outros hão de crer e fazer. Essa pretensão não é sancionada por Deus. Ainda continuou, o Salvador declara: todos vós sois irmãos, todos estão expostos à tentação e sujeitos ao erro. Em nenhum ser finito podemos confiar quanto à direção. A rocha da fé e a presença viva de Cristo, a rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Ainda continua. Nela pode confiar o mais débil, e os que mais fortes se julgam se demonstrarão os mais fracos, a não ser que façam de Cristo sua eficiência. Então, por mais que eu seja inteligente, mais que eu seja instruído, se eu não colocar na mão de Cristo toda a minha vida, sabe, o fato de eu ser inteligente não significa nada. Sim. Não significa nada. Ditar as coisas, irmão, para as pessoas, que tem que fazer não é sancionado por Deus. Então, quem é que está sancionando isso? Se não é Deus, é outra pessoa. Quem está controlando essas pessoas que ficam impondo os irmãos? Forçando, né? Sim. Impondo a pessoa até na casa do Evilânio. Ó, se você for na casa do Evilânio, eu vou te disciplinar. Então, que espírito está regendo essas pessoas? Satanás. Satanás. Não tem como. Primeiro, eu já vi muito disso, irmão. Um irmão uma vez me procurou e falou: irmão, ó, o pastor falou que se eu for em certo lugar eu seria disciplinada. Aí eu fiquei pensando, né? Mas quem disciplina não é o pastor, nem a associação. Né? Quem disciplina é a igreja. Se vê que há erro. Baseado no manual. Ou seja, baseado no manual. Aliás, isso é muito importante. A nossa igreja, aqui nós vimos no livro de Atos que houve um concílio de Jerusalém para discutir sobre a questão da circuncisão. Se eu não me engano está em Atos capítulo 15. Né? Ali fala da circuncisão, fala que foi levado. A Assembleia de Jerusalém é o título. Irmãos, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem uma Assembleia de Jerusalém, que é a conferência geral que se reúne de 5 em 5 anos. Reuniu em 2015, vai reunir em 2020, lá é eleito um novo presidente, e lá são discutidos assuntos doutrinários. Então a nossa igreja é submissa àquele conselho, aquele é o conselho de Jerusalém. Não é ideias de um teólogo individual. Porque eu gostaria de pegar aqui um livro, que é o Nisto Cremos, muitos já podem ter visto esse livro, Nisto Cremos. Ouviu falar? Já ouviu falar. Essa é a versão mais atual. Né? Existe esse livro, Nisto Cremos, ele pretende explicar as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, irmãos, ele mesmo se denuncia, né? Ele mesmo fala que as coisas apresentadas não é votada. Aqui nessa versão está na página 6, está na introdução. Né? Esse livro ele foi feito na década de 80, na época que Neil Wilson era presidente. Então ele diz aqui, ó, na página 6, só olhar a introdução, tem a versão em PDF aí na internet, vocês podem pesquisar, o livro Nisto Cremos, diz assim: embora esse volume não represente uma declaração votada oficialmente, já que somente uma sessão da Assembleia Geral poderia tomar tal medida, ele deve ser visto como representativo da verdade em Jesus. Então, ele mesmo fala,
não foi votado, as coisas que estão apresentadas aqui, o texto não foi votado pelaquela Assembleia, que é o Concílio de Jerusalém, nosso, né? Que se reúne de 5 em 5 anos, 2015, 2020, 2025. Então, é como se fosse a opinião de um teólogo. Então, ou de um grupo de pessoas. Ou de um grupo de pessoas. Então, uma pessoa da igreja não pode ser excluída, não pode ser considerada dissidente pelas coisas aqui. Se não crerem nisso aí. Só pelo manual da igreja. Sim. Então, as coisas que foram votadas, que foram realmente votadas, é o que está no manual. No manual da igreja existe uma lista de 28 crenças. E ali existe um texto. Aquele texto, daquela maneira, foi votado. Ou seja, a nossa Assembleia que se reuniu lá, ela votou aquele texto. Não é? Ou seja, então, existe uma organização na igreja. E não é uma organização onde se senta em uma pessoa dando ordem a outra pessoa. Não, é um grupo de pessoas. E essa conferência que se reúne de 5 em 5 anos, são pessoas escolhidas, delegadas do mundo inteiro. Do mundo todo. O Brasil manda, Guiné-Bissau manda, Zâmbia, Coreia. Todos os países que tem presença adventista. Você vai mandar o seu delegado representando para votar. São pessoas que estão ali orando. Se um tiver apostatado, pode até ser, mas todos, é difícil que todo mundo esteja apostatado ali. Então, tem que haver essa claridade na mente dos irmãos. Os irmãos têm que entender isso. Um exemplo claro, irmão Alexandre, é a questão da natureza humana de Cristo, não é? Esse é um assunto muito debatido em nosso meio. Eu já vi muitos irmãos chegando, falando um para o outro: você está indo contra a posição da igreja em relação à natureza humana de Cristo. Só que isso é algo muito triste, porque a igreja não tem posição oficial, mundialmente falando, votado, a igreja não tem uma posição oficial. Tanto que não tem, quando você vai dar uma série de estudo bíblico, você não fala sobre a natureza humana de Cristo. Você fala de sábado, você fala de trindade, você fala de muita coisa, mas não fala da natureza humana de Cristo. E quando você preenche a ficha batismal, não tem isso também. Lá fala de trindade, lá fala de sábado, lá fala de café, de teatro, mas não fala sobre a natureza humana de Cristo. E quando o pastor leva a pessoa para frente da congregação e é lido os votos, não é falado sobre isso. Então, com que base nós temos para depois que a pessoa saiu do tanque batismal, você falar: agora você não vai falar sobre a natureza humana de Cristo, sendo que esse assunto não foi nem apresentado a ela? Irmãos, qualquer juiz mundano vai dar ganho de causa para quem? Para quem? Então, a igreja nunca votou, a igreja mundial nunca votou. Nós sabemos que a divisão sul-americana ela tem uma posição, os teólogos da divisão sul-americana têm uma posição, mas não foi votado. Esse assunto, uma pessoa não pode ser considerada dissidente por causa disso. Entendeu? Ou seja, então, irmãos, o meu apelo a vocês que estão em casa estudem. Vocês têm que entender quais são as doutrinas da igreja, realmente, são as 28 crenças. Uma pessoa ela é declarada dissidente se ela vai contra qualquer uma das 28 crenças. Essa é a definição básica, não é? Segunda-feira, irmão, agora liderança servidora. Nós vamos ler Mateus 20, verso 25 a 28. Nós já lemos no início. Sim. Vamos comentar isso aí, essa liderança servidora mais aprofundada? Alexandre, antes de entrar nesse assunto, eu queria dar algumas páginas aqui de alguns livros, né? Que aqui tem algumas coisas boas aqui, ó. Eu já citei, primeiro, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 339. E a página do livro... do volume 2, Testemunho para a Igreja, 111 e 473. E o volume 6, na página 42, na página 129. Aqui tem um grande conflito, 425, 484, 490. Então esses livros aí estão de bom tamanho para que vocês possam expandir mais o assunto nessa questão do assunto sobre Cristo, o cabeça da igreja. Agora, em relação à liderança servidora, eu acho bem interessante que, como disse, a nossa igreja tem um sistema representativo de organização, mas nós vemos que existe excessos, existe faltas, e um dos problemas que eu tenho visto, eu gostaria até de ler um texto que está aqui no livro de Atos, no capítulo 6, fala da instituição dos diáconos, né? E qual é o motivo que os apóstolos eles instituíram diáconos? Irmãos, é sempre bom, em cada assunto que chega ali na Bíblia, vocês entenderem qual o motivo. Então, no começo aqui a gente questionou sobre por que a nossa igreja se organizou na década de 60 do século XIX, né, 1800. Aí tinha um motivo, tinha uma razão que estava imperando ali, né, a desordem, tudo. Então, tem um motivo que está imperando aqui para que haja a instituição dos diáconos. E nós sabemos que houve a disputa em relação às doações, mas o motivo principal era que os discípulos eles não queriam ficar só servindo as mesas. A preocupação é servir as mesas. Aqui no verso 2 do capítulo 6, os discípulos disseram:
não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Ou seja, então esse foi o motivo que eles tiveram que instituir diáconos. E é interessante que, ao ir em treinamentos da associação, de ancião, enfim, de outros cargos, nós vemos que a nossa igreja está dando de 10 a 0 em relação à administração. Nossos pastores são ótimos administradores, presidente da associação, presidente da união. Só que quando você pega uma agenda de um pastor da união, da divisão, você vê que há muita coisa administrativa e pouca coisa espiritual. Então, se eu tivesse que propor algo hoje para a organização, eu amo a igreja, eu quero ver a minha igreja mais espiritual. Se eu tivesse que propor algo, eu ia propor que tivesse administradores, mas pensasse igual eles pensaram aqui, que tivesse pessoas preocupadas com a questão espiritual, que nossos pastores estivessem mais preocupados com a questão espiritual e constituído pessoas para cuidar da área administrativa. Coloca lá pessoas para ser administrador disso, administrador daquilo, a tesouraria, enfim, coloca pessoas só para ser o administrativo. E os pastores cuidassem mais da área espiritual. Agora, eu sinto falta, quando eu vou no treinamento da associação, de um líder, de um preparo espiritual. Porque a palavra de Deus diz que as armas das nossas milícias não são o quê? Carnais. Ou seja, então não adianta eu estar sabendo tudo, tendo uma agenda lá, o que vai acontecer o ano inteiro, mas eu não estar preparado para enfrentar Satanás. Meu irmão, você quando tem algum cargo na igreja, seja ancião, ou quando você vai dar estudo bíblico, ou quando você vai ser diretor, quando você vai fundar um grupinho em algum lugar, Satanás coloca você como inimigo. Satanás, ele quer te derrubar. Satanás, ele não vai parar. Então você tem que estar preparado espiritualmente, não são armas carnais. Então eu sinto falta de reuniões de treinamentos, vamos dizer assim, onde tenha vigílias, onde tenha jejum, onde tenha humilhação diante de Deus, apresentando os nossos pecados, para que Deus nos perdoe e nós estejamos preparados para enfrentar um Satanás. Você está enfrentando o Satanás. Não é um simples estudo bíblico que você está indo lá, dando, você aceita essas crenças? Aceita? Não é só isso não. Não é uma simples igreja que você é ancião, e você, eu sou ancião dessa igreja, eu escolho os pregadores. Não. Você está liderando a vida espiritual de muita gente. Você está escolhendo qual pessoa vai trazer o pão espiritual. E pode ser um pão para a vida, ou pode ser um pão para a morte. Já parou para pensar nisso? Então você precisa de um preparo espiritual. Então por isso que eu estou falando, os nossos, não é uma crítica à liderança. Por que não é uma crítica à liderança? Porque eu vejo que muitos dos pastores, principalmente que têm encargos altos, eles muitas vezes não têm tempo para isso. Porque a agenda deles está lotada, está abarrotado. Congresso disso, congresso daquilo, treinamento disso, treinamento daquilo, campuri, isso, aquilo. E você vê uma agenda muito lotada, muito abarrotada, e o coitado não tem o tempo, às vezes, reunir os membros, reunir os líderes, né, os oficiais que foram votados, para algo espiritual mesmo, no sentido de, irmãos, vamos reunir aqui num treinamento, mas vai ser para se humilhar diante de Deus, vai ser para confessar o nosso pecado, vai ser para jejuar pelos nossos irmãos da igreja, vai ser para fazer uma vigília, vai ser para estudarmos mais a fundo a palavra de Deus. E eu acredito que deveria ser pego aqui o conselho que está no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos eles viram que se eles ficarem preocupados em vamos dividir a comida, o que ia acontecer com a vida espiritual do povo? Ia decair. Era uma armadilha do diabo para atrapalhar a pregação do evangelho. Então, eles ficarem com coisa menos importante, a administração, menos importante, e o grosso do evangelho ficar parado. Então eles fizeram o quê? Não, vamos colocar pessoas que estejam aptas aí, são espirituais, já que tinha o Espírito Santo e tal, beleza, mas vamos cuidar da palavra de Deus. E, a meu ver, assim, a minha dica que eu daria hoje, num mundo cheio de preocupações, e às vezes são coisas boas, não estou falando coisas ruins, mas é o redemoinho, e nós temos que ter cuidado com o redemoinho. Sim. Temos que ter cuidado com a nossa rotina, temos que ter muito cuidado com isso. isso. Eu texto aqui, irmãos, Testemunho para Ministro, página 493, olha aqui, outro conselho para que a liderança seja servidora, e o povo fica alerta. O Senhor não colocou nenhum desses agentes humanos sob a ordem arbitrária ou domínio daqueles que não passam eles próprios de mortais sujeitos ao erro. Todo ser humano é mortal, sujeito ao erro. Não deu ele aos homens o poder de dizer, farei isto e não fareis aquilo. Então Deus não deu poder para fazer isso, irmão. O homem falar, faz isso, não faça.
Nenhum homem é juiz apropriado do dever de outro homem. O homem é responsável para com Deus. E quando homens finitos e sujeitos ao erro tomam em suas mãos a jurisdição de seus semelhantes, como se o Senhor houvesse comissionado para levantar ou abater, todo o céu se enche de indignação. Olha, todo o céu se enche de indignação por causa desse homem. Estranhos princípios estão sendo estabelecidos com relação ao domínio da mente e das obras do homem, por juízos humanos, como esses homens finitos fossem deuses. Então, irmãos, homem nenhum é um Deus. Pode ser da televisão, pode ser do rádio, da igreja, teólogo do maior teologia do Brasil, do mundo, não pode mandar no outro homem, senão se torna um Deus. Infelizmente nós brasileiros estamos fazendo as pessoas um Deus. Misericórdia. A pessoa gosta muito do negócio desses deuses aí. Mas tudo bem. Exatamente. Aqui na página 426 do Testemunho para a Igreja, volume 2, eu vou ler pouca coisa, muito rápido. Mais uma vez, vai ter vários textos da Bíblia aqui nessa paginação, vocês podem ler, conferir, né, na página 426, onde diz assim: a outros, Jesus, quando injuriado, maltratado e insultado, não revidava. Escutem só o exemplo. Ele tá, aqui a paginação desse livro está comentando aqui, Mateus 20, versículo 28. E aqui continua dizendo: o qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando a crueldade do homem lhe infligiu penosos açoites e ferimentos, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o que acontece aqui, irmãos? A recomendação da Bíblia e do Espírito de Profecia, que está falando aqui, que os líderes, Jesus falou que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor serviu, o que deve o servo fazer? A mesma coisa. Sim. Então, aí deixou o exemplo. Então, você lê a paginação, tem muitos textos da Bíblia aqui, e que vai ajudar você a ter muito entendimento. E também tem outros textos que você quiser acompanhar, na página 459 a 460, 426 e 459 a 460 e 568. E Testemunho, volume 3, Testemunho para a Igreja, página 54, 107 e 229. Então você pode conferir nessas paginações aí sobre esse tema, né? Vamos lá na terça-feira agora, irmãos. Preservando a unidade da igreja. Ricardo, lê 2 Timóteo 2,15. E eu vou ler Tito 1,9. Eu vou ler primeiro, Ricardo lê depois. Tito 1,9, olha lá. Apegando a palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Então, nesses dois textos, irmão, como que a gente pode fazer para preservar a unidade da igreja? O conselho está aí. Como é que é? Conhecer a palavra da verdade. Conhecer a verdade. Primeira coisa, é o mínimo. E depois pregar. E depois pregar, admoestar segundo Cristo. Segundo Jesus. Nós assim diz o Senhor. Não é com estupidez, não é com ar de arrogância, porque você pode conhecer a verdade, mas você está com o espírito satânico em você e você não consegue fazer a obra de Deus, porque você está se exaltando, achando superior àquela pessoa. Então, ao apresentar uma mensagem, pode ser uma repreensão, pode ser uma exortação, pode ser algo para animar a pessoa no caminho. Você tem que falar segundo Cristo agia, ou seja, como é que Cristo, quando Cristo olhava para uma pessoa, quando Cristo chamava a atenção de uma pessoa, será que Cristo queria que aquela pessoa morresse? Sim. Não, ele queria que a pessoa o quê? Que a pessoa fosse salva, que a pessoa fosse restaurada. Então eu tenho que ter isso em mente. Quando eu for apresentar uma mensagem, quando eu subo ao púlpito, irmão, quando eu dou estudo bíblico, quando eu converso com uma criança, quando eu converso com um idoso, quando eu converso com qualquer pessoa, eu tenho que ter em mente que o meu objetivo, se eu sou de Cristo, o meu objetivo é as palavras que saírem da minha boca ser um bálsamo para aquela pessoa, para tentar ajudá-la a se erguer. Se é uma repreensão, você tem que falar, olha, está errado o que você está fazendo, porque você está errado aqui, mas
É você falando isso, mas querendo, sabe? E orando a Deus, Senhor, abre os olhos dela para que ela volte, para que ela se restaure. Não para rebaixar, para humilhar a pessoa, tipo aquele olhar bem feito que você caiu. Sabe? Tem pessoas que parece que tem isso no coração, não é verdade? Então, e eu quero deixar um relato aqui falando da liderança, porque fala de preservar a unidade da igreja. Né? Como os líderes podem preservar a unidade na igreja? Será que é do jeito sargentão? Será que é do jeito coronel? Será que é assim que preserva a unidade da igreja? Será que é um método carnal? Será que é o método carnal? Será que as armas são armas carnais, como eu tenho falado? Será que são armas carnais, que nem o Protágoras mencionou isso daí? Não, olha só aqui, ó. Novamente, liderança cristã. Esse livro é excelente, né? Quem é o autor dele? Quem é o autor? Ellen White, né? A mensageira do Senhor, né? A palavra de Deus. Interessante que isso é um particular meu. Eu acredito que todos os líderes da igreja deveriam pelo menos ler esse livro, para começar. Pelo menos esse, para começar. Que já fala deles, fala do comportamento deles, de um modo geral. Como eles têm que agir com a herança do Senhor. Já que eles se submeteram à liderança, eles não foram obrigados, mas sentiram o chamado no seu coração, então se prepara, né? Você fala, Senhor, o que eu tenho que fazer? Faz que nem Salomão, sabe como Salomão? Ele sabia que tinha que cuidar de um povo, Deus chamou ele e falou, Senhor, eu não tenho capacidade, me ajuda, me dê sabedoria para que eu cuide desse povo. Né? Ele foi humilde, pediu ajuda e Deus mostrou para ele, você tem que agir assim. Enquanto ele andou no caminho de Deus, o povo foi próspero. Né? Aí ele sabe depois da história, mas depois, pela graça de Deus, ele tem a oportunidade de voltar atrás, de se arrepender. Mas aqui diz, olha só, página 37. A integridade moral deve ser firme, olha só. A obra de Deus necessita de homens de elevados padrões e força moral para engajar-se na sua divulgação. Procura-se homens cujos corações estejam revigorados com santo fervor, homens de firme propósito, que não se abalam facilmente, que podem anular todos os interesses egoístas e dar tudo pela cruz e pela coroa. A causa da verdade presente requer homens leais ao senso do dever e justiça, cuja integridade moral seja inabalável e cuja energia seja igual à aberta providência de Deus. Qualificações como estas são mais valiosas do que riquezas incalculáveis investidas na obra e a causa de Deus. Ainda continua, energia, integridade moral e firme propósito pelo direito são qualidades que não podem ser compensadas com quantidade em ouro. Homens dotados com essas qualificações terão influência em toda parte. Suas vidas serão mais poderosas do que a eloquência soberba. Deus chama homens de coração, homens de mente, homens de integridade moral, a quem Ele possa tornar depositários de sua verdade e que representarão corretamente seus sagrados princípios em sua vida diária. Então, aí eu quero preservar a unidade na igreja. Mas como eu vou preservar a unidade na igreja se eu mesmo estou em rebelião contra a palavra de Deus? E aí eu estou porque acontece de eu ver se a pessoa está na liderança e está em rebelião aberta contra a palavra de Deus. Não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Como é que eu vou trazer a igreja de Deus para a unidade da fé? Aí vai trabalhar nas obras carnais. Não tem como. Como é que vai fazer? Forçar a pessoa a fazer. Porque você não tem comunhão com Deus, não você não recebe coisas do oráculo de Deus, você não recebe a palavra de Deus. Então você vai fazer o quê? Usar força. Usar força. Se você for em tal lugar, você será disciplinado, você será excluído. Você está intimidando, não é? Com medo. E aí a pessoa... E você sabe que isso é um crime diante da Constituição. Isso aí é gravado, lançado dentro de um juiz. Quem fez isso é um processo, que você está intimidando. É aquele patrão de uma empresa que fala assim, ó, se você não fizer, eu vou fazer isso com você, rapaz. Ou seja, assédio moral. Assédio moral. Então tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisinha, não é porque a nossa cultura brasileira não acontece. Nos Estados Unidos a cultura é de processo. Você pisou no dedo do camarada, opa, aí no pedido de desconto, vou te processar. E lá ganha causa. E olha danos físicos, né? Danos físicos, danos morais. E olha só, ainda tem outro conselho fortíssimo também, para que haja unidade, para que os líderes promovam, porque assim, a unidade da igreja, nós sabemos que isso é a história do povo. Sempre foi a história do povo de Deus. Enquanto o povo tem a liderança espiritual, o povo é espiritual, do modo geral. Certo. De um modo geral. Mas quando a liderança não é espiritual, o povo tende a ser carnal também. Sim. E olha só o que diz aqui na página 97 do mesmo livro,
falando oração e estudo. Olha só, aqui tem o subtítulo, falar menos e orar mais. Olha só, o Senhor nos deu a promessa, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, né, e lhe será dada. Tiago 1, verso 5. É plano de Deus que os que têm responsabilidade se reúnam muitas vezes para se aconselharem entre si e orarem, pedindo sabedoria, né? Aquela sabedoria que somente Ele, somente Deus pode comunicar. Falai menos. Muito tempo precioso é perdido em conversa que não trazem luz. Reúna-se os irmãos com jejum e oração, que nem você falou. Sim. Jejum e oração. Esse é o verdadeiro treinamento. Esse é o treinamento. De ancião. Que é a unidade da igreja, é isso que tem que ser feito. Ainda continua. Né? Os líderes principalmente têm que ser os primeiros a fazer isso. Ainda continua. Olha só. Jejum e oração em busca da sabedoria de Deus, que Deus prometeu fornecer liberalmente. Ainda continua. Levai ao conhecimento de Deus as vossas dificuldades. Seja humilde. Né? Dizei como Moisés, eu não posso guiar este povo, a não ser que a tua presença vá comigo. Então pedi ainda, rogo-te que me mostre a tua glória. Êxodo 33, verso 18. Que é essa glória? O caráter de Deus. Essa é a glória. Foi isso que ele proclamou a Moisés. Está em Obreiros Evangélicos, página 417. Então, aí a gente fala preservar a unidade da igreja. Aí, que nós estávamos falando, e o Alexandre até fez um comentário. Como eu vou preservar a unidade da igreja se eu sou carnal? Como? Sim. Eu tenho que usar as armas espirituais. Porque se eu for espiritual, se eu for uma pessoa espiritual, nós sabemos bem claramente que ninguém resistia a Jesus. Ninguém resistia aos apóstolos. Onde eles andavam, a influência deles era notória, era fortíssima. A pessoa se decidia. Não, eu quero seguir a mensagem que esses homens têm para dar. Ou então não quero saber. Aí a gente fica, aí nós hoje, como igreja, não só adventista, mas no modo geral, é o período, né? Nós vemos lá laodiceanos, né? Todos mormons. Nós estamos na igreja e aí nós hoje estamos vivendo hoje um conceito calvinista. Basta estar, né? Vou só esperar a Deus porque eu já estou salvo mesmo. Então eu posso ficar pecando, posso fazer um monte de coisa, mas Deus vai dar um jeito de me salvar. Deus vai dar um jeito de me salvar. Eu estou predestinado para a salvação. Deus vai dar um jeito de me salvar, né? E aí vem um monte de heresias, um monte de bagunça depois que eu acredito. Não é o momento. Por isso que a igreja se choque, mano. Porque nós somos arminianos e vem com ideias calvinistas, não vai dar certo. Vai haver controvérsia. Vai haver terremoto. Já tem terremoto. Vai piorar mais. Então, mas assim, não vamos entrar nesses campos hoje, né? Mas assim, preservar a unidade da igreja, eu tenho que ser homem de oração, para começo de conversa. Homem de oração e jejum, que nem o Otago deixou bem claro. Sim, jejum. Deus. Porque eu não estou. Se eu fui colocado à liderança, eu posso ser o cargo mais simples, irmãos. O mais simples que eu posso ter na igreja. O cargo mais simples da igreja. Tá? O mais simples que aos olhos dos irmãos. Porque para mim, eu vou ser bem claro, Protágoras e Alexandre Villani, para mim não existe cargo simples na igreja. Para mim, qualquer função que Deus me colocou é de suma importância. Sabe? Todos, aos homens pode ser simples. Os homens podem achar que é simples. Mas se Deus te colocou ali é porque é importante. Deus viu que você é necessário ali. Pode ser uma função simples, até os seus olhos. Mas para Deus, não. Aí é terrível, cara, porque a gente entra, nós hablamos da carne, vira um ciclo político dentro da igreja. Um exemplo, eu sou um pastor, e aí eu vou fazer alguma coisa e você fala, pastor, mostra para mim. Você está errado. Eu estou errado, Guilherme. Mas o líder maior lá, o ministerial, falou para mim fazer isso com você. Eu estou seguindo somente o que ele mandou. Olha aqui, irmão. Uma profissão que era para ser uma coisa sublime, um pastor, uma coisa linda, um sonho, né? Você servia a Deus, você virou uma profissão, você seguindo, eu estou fazendo isso, você quer até errado, mas eu estou seguindo porque o ministerial mandou eu fazer. Olha, irmão, um ministerial vai falar, não, é porque o outro mandou eu fazer. Gente, devia a gente seguir as coisas de Deus, não, porque Deus mandou o que está escrito. Sim. Seguindo o outro, aí vira política. Mesmo. Ou seja, essa questão da política, no Brasil, infelizmente, eu acredito que tem muito, infelizmente. Agora, vira igual um partido comunista. O que é um partido comunista? Eles votam sempre naqueles que estão ali, eles não votam no outro, claro, óbvio, né? Para ocupar os cargos, e você vê muito disso. É o filho do fulano, é o filho do cicrano. E o comunista o que faz? Se você está contra mim... Está fora. Não tem democracia dentro do comunismo. Sim, exatamente. Então é isso que muitas vezes acontece. Às vezes é uma família, certas famílias
os filhos, os netos, eles vão herdar, né, o pastorado, as associações, porque um vai indicando o outro, né? Um vai indicando o outro e assim vai. E às vezes esse sistema que foi organizado, que é o representativo, está sendo pisado a pés. A gente vê claramente, existe um sistema, existe uma eleição. E nós estamos plantando, nós vamos colher os... Sim, existem irmãos que têm 10, 20 anos de igreja e ele não sabe que é a igreja que escolhe o presidente da associação. Isso é uma coisa assim que de bater a cabeça na parede, não saber. Eu estou 20 anos na igreja e não saber que... Porque nós somos preguiça espiritual. É aquela questão da ignorância voluntária, né? Esse texto aqui ainda que fala sobre Tito e Timóteo, por que Paulo fez essa recomendação? Se a gente observar direitinho, lá na frente ele fala sobre os falsos mestres. Sim. Então o que acontece? Paulo falou, você tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Porque tem uns falsos mestres aí, eles têm um sofisma, eles são bem refinados, e eles vêm com aquela tochinha acesa do diabo para acabar com a igreja. Exatamente, acabar com a igreja. Então você tem que ser habilitado, aprovado por Deus, manejar bem, estudar, orar, jejuar, e ficar sempre com aquele Espírito de Cristo, manso. Você ficar sempre atento, vigiar. Vigiar é com o Espírito de Cristo manso, lógico, né? Então, se você observar aqui na página 501 do Atos dos Apóstolos, qual Paulo, é o capítulo aí, Grande? O capítulo é aqui, última carta de Paulo. Beleza, vamos lá. Então, aqui começa aqui em cima, eu vou ler muito pouco e rápido também, para ser a situação aqui ser dinâmica. O verdadeiro ministro de Deus não se esquiva a trabalhos ou responsabilidades da fonte que nunca decepciona aos que sinceramente buscam o poder divino, tira ele fortaleza que o capacita a enfrentar e vencer a tentação. Aí ele vai dizendo aí o poder, tal, como. Aí aqui na frente, aí ele vai fazendo a advertência. Nessa última carta a Timóteo, Paulo expõe perante o obreiro mais jovem um alto ideal, apontado os deveres que sobre ele impediam como ministro de Cristo. Procura, escreve o apóstolo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra, né? Aí na página 502, vai continuar, aí depois vai dizer aqui, continuando aqui, ó. Mas, continuou, os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendesse. Tu aprendeu, firme, na verdade. Então, irmãos, para todos nós, isso aqui é fato. Na igreja, hoje, agora, nesse exato momento, tem duas classes de pessoas. Umas que aprovam a verdade e estão do lado da verdade, e outras que estão combatendo a verdade. Isso aí é fato, não tem para onde correr. Verdade. Lógico que tem os ignorantes que estão combatendo na ignorância. E a gente tem que ter tolerância. Sim. Uma certa tolerância, porque pessoas são enganadas facilmente. Sim. Facilmente, né? Então, a gente tem que procurar despertar essas pessoas, mas com a verdade. Porque sem engano, nós não podemos usar de nenhuma artimanha. Porque a astúcia não supera a sabedoria. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, estudar, orar e estudar. Nós adventistas, sétimo dia, a Bíblia e o Espírito de profecia, que são expirados. Amém. É garantido, né? É garantido, né? Agora, irmão, vamos entrar num tema que é a disciplina na igreja. O Ricardo pode ler Mateus 18, verso 15 a 20. O irmão Potágoras, lê Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. E Ricardo, Mateus 18, verso 15 a 20. Eu vou ler Gálatas 6, de 1 a 2. Mateus 18, verso Mateus 18, verso 15 a 20. Verso 15 até o 20. Olha só o que diz. O verso 15 começa assim. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja estabelecida. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se se recusar a ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem estrangeiro e um publicano. Ainda continua. Na verdade, eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que,
se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 16, 19. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em Gálatas 6, de 1 a 2, ó. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. E guarda-te para que não seja também tentado. Levar as cargas um dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Então, irmão, vamos explicar a disciplina na igreja. Como que deve ser uma disciplina? Olha só que interessante, irmão. Eu vou agora até ler um texto aí interessante, né, de Patriarcas e Profetas. A disciplina, de um modo geral, se quando não tem jeito mesmo, né, que tem que haver disciplina, a pessoa quando a igreja, né, porque não é pastor que disciplina, deixa bem claro, não é comissão que disciplina, comissão não disciplina ninguém, comissão não tem poder para disciplinar ninguém, pastor não tem poder para disciplinar ninguém. Quem disciplina em comum acordo é uma decisão da igreja, democrática da igreja. Lembrando que você levantar a mão para apoiar, para disciplinar alguém e você sabe que está errado, cuidado, irmão. Você está indo contra a consciência, você blasfema contra o Espírito Santo. É muito perigoso. Se você sabe que aquele homem não é culpado disso, eu me livre. E se você levantou somente para não ficar chato por causa de outra pessoa, você está colocando sangue inocente sobre o seu. E às vezes, Ricardo, se você é um pai de família, coloca em você e toda a sua família maldição. Sim, misericórdia. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Quando houver a reunião, porque a comissão ela vai propor. Então, em geral, quando é disciplina, eles chamam os membros batizados para a reunião administrativa que ocorre ali, às vezes na nave da igreja, às vezes em outro local. Primeiro, o secretário tem que estar atento, tem que ter quórum, ou seja, tem que ter 50% mais um. 50% da igreja. Da igreja, então, batizado. Os membros da igreja. Batizado. Então, assim, porque vamos deixar bem claro, porque o secretário da igreja tem que saber quantos membros são batizados. Exatamente. Então ele tem que saber quanto. Não é ter algumas pessoas ali, tem que saber mesmo. Vamos supor, tem 500 pessoas na igreja. Eu estou chutando aqui, tá? Sim. Apesar que tem igreja que tem mais de 500 pessoas. Tem 500 pessoas. Vamos supor, a igreja tem 500 pessoas. Sim, tem que ter uma quantidade ali que você tem que contar no texto. 251. Tem que ter 251 pessoas ali, senão não dá pra fazer nada. Então, levou de protesto quando aconteceu umas falcatruas que acontece aí, irmão. Olha, uma falcatrua que eles lê coisa na quarta-feira. Na quarta-feira, irmão, não tem a maioria da igreja, não tá sabendo disso. Cuida, as coisas fazendo por trás dos panos, isso é coisa do diabo. Exatamente. Não é coisa de Deus. Então, a nossa igreja é organizada. Se a gente for seguir o que foi colocado, não há erro. Não há erro. Eu vou dar um exemplo, claro, aqui de Caifás. Eu vou dar um exemplo dele. O manual da época, vamos supor assim, vamos pegar o manual da época, dizia que uma pessoa não pode ser julgada à noite. Que hora que Jesus foi julgado? Na calada da noite. À noite. Quebrou o manual da igreja. Mas por que ele quis julgar à noite e não dia? Por quê? Porque ele sabia que as pessoas não iam deixar prender. Não ia dar fora e o pessoal ia voltar contra. Exatamente, ou seja, então ele é na quarta-feira à noite. Sim, vamos supor que no dia do juízo final, ali Caifás, ele vai se desculpar, olha, eu estava enganado. Mas se ele tivesse simplesmente seguido o protocolo, não teria engano. Eles eram bem zelosos no protocolo. Então ele fez, não foi porque errou. Sim. Ele fez porque ele sabia para fazer falcatrua. Porque eles sabiam que pela lei, se você for colocar, se trata tanto que Pilatos viu que pela lei não tinha o que fazer com Jesus, mas eles queriam, eles achavam. Ele colocou o achar, colocou o ódio acima do protocolo que havia. Então, por exemplo, não era só isso. Uma pessoa não poderia ser condenada pelo próprio testemunho. Tem que ter testemunha. E o que foi que condenou Jesus ali? Quando ele perguntou, diga se você é o Filho de Deus. E bem antes eles pagaram testemunha, pagaram testemunha falsa. Mas não chegou ao clima. Não convenceu toda a comissão. Não convenceu porque era contraditório. Testemunha falsa sempre entra em contradição. Caifás, ele rasgou as vestes, o sacerdote não podia rasgar as vestes. Quando ele rasgou as vestes, ele pronunciou a sentença que ele pronunciou sobre Jesus naquela indignação dele foi recebida para ele. O céu anotou. Nós já lemos esse texto aqui. Já lemos esse texto aqui num dos comentários aqui da Escola Sabatina. Então, o que aconteceu? Quando ele julgou mal a Jesus, lá o texto que a gente leu aqui, alguns dos textos aqui, né? Sim. Não julgueis, essa questão aí e tal. Ele está julgando a si mesmo.
sentenciando a si mesmo. A si mesmo. Então aí ele seguiu um processo errado. Exato. Ele queria estimular o povo ali, as pessoas ali, aquela assembleia ali que estava junto com ele, a condenar a Cristo. Sim, ou seja, então, voltando, aí você viu, a gente deu vários exemplos. Primeiro, não era para ser à noite. Ele rasgou a veste, né? Como o irmão falou aqui, que não poderia, porque a própria lei fala que os somos sacerdotes não poderiam rasgar as vestes. Em hipótese alguma. Mas é interessante que Jesus foi declarado culpado pelo próprio testemunho ali, né? Mas não poderia. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Mesmo Caifás, olha só, olha que coisa brava. Mesmo se ele não cresce que Cristo fosse o Messias, se ele tivesse seguido o protocolo, ele talvez não ficaria com a culpa da crucificação. Ele poderia muito bem ter passado, e isso das mãos dele. Eu não creio que você é o Messias, mas ele poderia não ter ficado com essa culpa, ou seja, ficado isento, mas não, ele fez questão de passar por cima daquilo que estava organizado para que se cumprisse, entre aspas, com a justiça. Irmãos, a história se repete. Temos que ter muito cuidado. Você que é secretário, você que é membro de comissão, você tem que ter muito cuidado quando se fala em disciplina, principalmente quando é caso de dissidência, suposta dissidência, que é quando uma pessoa está suspeita de estar entrando em crenças contrárias à igreja. Porque isso tem que ser bem analisado para ver se realmente a pessoa Deixa eu só falar, abrindo um parênteses. Quando é lido na igreja, é isso que é a igreja que vai votar, a igreja tem que estar ciente do que é. Se vem algum líder na frente e fala assim, não, é segredo, confia em nós, bata o martelo, faz qualquer coisa, não, isso aí não vale. Porque eu não vou votar numa coisa escura. Eu não preciso ficar sabendo, você só ergue a mão para excluir o Ricardo. Irmão, nunca, não pode fazer isso escura. Não, tem que saber o que ele fez, fala pra nós, é nós que vai decidir. E ele tem que compreender claramente o que significa. E ele tem que estar lá. A pessoa vai ser disciplinada, tem que estar lá. E o manual da igreja diz que a pessoa que vai ser disciplinada, escolhida, ela pode ir na comissão, ela não pode levar um advogado na comissão, mas ela pode estar na comissão, porque as pessoas têm que ouvi-la. Tem que ouvi-la. Para ver que não é uma vingança de alguém querendo fazer. Exatamente. Se a gente seguir as coisas certinho, irmão, essa igreja é triunfante. Ela foi feita para triunfar. Amém. Glória a Deus. Ou seja, então, é um apelo que nós fazemos, irmãos. Conheça o manual, conheça, tenha cuidado quando vai votar alguém, vai votar disciplina, principalmente no que diz respeito à doutrina. Sim. Isso tenha muito cuidado, para que você não cometa uma injustiça e o sangue dessa pessoa caia sobre você. Então tenha muito cuidado. Você viu ali, Potário, que disse que para depois de 2, visitar a pessoa, depois leva para a igreja, e depois, se não aceitar, é publicando. Um texto, a parte 66 do Manual da Igreja de 2015, é o novo, viu, irmãos? Ó, nenhum ministro, congregação ou associação possui autoridade para estabelecer provas de discipulado, ou seja, para as pessoas ser da igreja ou ela ser disciplinada. Se está a favor contra a igreja, não tem autoridade para dizer isso. Não tem, a igreja não tem esse poder, nem membro algum. Ó, essa autoridade de fazer um discipulado, para dizer qual é a regra de discipulado, 28 doutrina, pertence à Assembleia da Associação Geral. Portanto, qualquer pessoa que busca aplicar provas, além do que são estabelecidas aqui no manual, qual página que está aí? Página 66, não representa propriamente a igreja. Então, qualquer pessoa que colocar regra que não está no manual da igreja, ela não representa a igreja. Então ela está indo contra a igreja. Tá indo contra. Aí está aqui, ó, razões para a disciplina, página 64. Uma das negação no fundamento das crenças fundamentais da igreja. Aí você, o que é a crença fundamental? Aí a pessoa mostra nisso, eu crendo, tá por fora, leu ali que não tem votado pela igreja. Você vai na página 166, vai estar lá. Quais as crenças fundamentais da igreja? É uma lista. Isso são 28 doutrinas. Então, irmão, se o irmão não está indo contra 28 doutrinas, ele pode falar que 144 mil é literal, simbólico, porque não está nas doutrinas. Isso, ou seja, pode falar que Jesus veio pós, antes, depois, 1000 anos depois, 100 anos depois, não tem problema nenhum. Ou seja, resumindo, ele pode achar o que ele quiser. Como você vai excluir uma pessoa que você leu os votos para ela e não falou daquele assunto? Você nem falou, foi lido publicamente os votos ali batismais, aí foi preenchido. Enganação, né? Aqui, ó, eu tenho aqui a ficha batismal. A ficha batismal está resumida aqui. Aqui tem uma resenha de tudo que pode levar uma pessoa à disciplina. Por esse motivo, que na hora que preenche, a pessoa assina embaixo aqui, é perguntado se crê na Trindade, se crê no sábado, crê no Espírito se crê, aqui 49, crê no Espírito de profecia,
enfim. Por isso que perguntar por quê? Porque e você assina embaixo. E a pessoa ela assina que ela crê. Então, se depois que ela for batizada, ela transgredir um desses elementos aqui, ela está indo contra aquilo que ela mesma declarou que crê. A pessoa pode até trazer esse papel, não, você assinou aqui, ó. Você assinou, você crê nisso, agora você não está crendo? Aí o que acontece? Aqui não fala sobre a natureza humana de Cristo. Não fala sobre 144 mil. Não fala sobre 144 mil, é simbólico ou não. Como que uma pessoa vai ser excluída? Hoje eu particularmente nunca vi uma pessoa sendo excluída por causa disso. Mas a ameaça, eu vejo a ameaça e eu vejo que... Por isso nós temos que ler. Eu vejo muitos irmãos que não entenderam, falta entendimento, falta clareza, né, em relação ao assunto. Eu tenho umas páginas aqui para dar aqui, mas esse assunto aqui da disciplina é interessante. E tem a questão da disciplina, e na mesma paginação da lição aqui, tem a questão não julgueis para não sejais julgados, não é isso? Isso. Então, isso aqui também é interessante. Aí tem alguns irmãos que dizem assim, ó, viu, irmãos? Aqui o texto está falando, não é para julgar ninguém, tal, né? É assim que fala. No Atos dos Apóstolos, Paulo liga esse texto, o texto de Mateus, a outro texto, né? Ele faz algumas ligações. Deixa eu ver. No Atos de Paulo dos Apóstolos, na página 304, eu não vou ler, mas se você quiser acompanhar, é Mateus 18, no caso da disciplina. E no Desejado de Todas as Nações é a questão do capítulo 7. Aqui diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, não julgueis, não vos julgueis melhores que outros homens, nem vos alvoreis em juízes seus, uma vez que não vos é dado discernir os motivos, sois incapazes de julgar um ao outro. Ao criticá-lo, estáis sentenciando a vós mesmos, pois mostrais ter parte com Satanás, o acusador, e vai dizendo, né? Aqui ele vai dizendo todo o processo aqui, ele vai falando sobre essa questão. Aí, na página 805 do Desejado, olha o que diz aqui, ó. Vai falar também a questão do Espírito Santo, que os discípulos, Jesus, ele soprou sobre o seu Espírito sobre os apóstolos, e eles estão cheios do Espírito Santo, e são agora sabedores da verdade, e explica e tal. Aí lá no finalzinho ele diz assim, ó, é o que diz assim, o Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem colocar como homens representativos para servir em favor da igreja. Ele vai falar. Aqueles a quem perdoares os pecados, disse Cristo, são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. No Sermão do Monte, ele proíbe fazê-lo. Olha o que diz aqui, julgar. Olha aqui. Cristo não dá aqui permissão para qualquer homem julgar a outros. No Sermão do Monte, ele proíbe fazê-lo. É prerrogativa de Deus. Sobre a igreja, em sua qualidade de corpo organizado, porém, ele coloca a sua responsabilidade para com os membros individuais. A igreja tem um dever para com os que caem em pecado, de advertir, instruir e, se possível, restaurar. Que resguardas, repreendas, exorte, diz o Senhor, com toda longanimidade e doutrina. Lidai fielmente com os que fazem o mal, adverti toda alma que se acha em perigo. Não deixeis que ninguém se engane a si mesmo. Chamai o pecado pelo seu verdadeiro nome. Declarai o que Deus disse com relação à mentira, à transgressão do sábado, ao roubo, à idolatria e a todos os outros males. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E se eles persistirem no pecado, o juízo que haveis declarado segundo a palavra de Deus é sobre eles proferido no céu. Preferindo pecar, renunciou a Cristo. A igreja deve mostrar que não sanciona seus atos, do contrário, ela própria desonra o Senhor. Vocês entendem como é que é? Então a igreja não pode apoiar. Não pode apoiar coisa errada. Agora tem que agir no Espírito de Cristo. Então, essas questões aqui, eu não citei outro texto da questão do julgamento, ou tem outras questões em questão de julgamento. Tem muitas pessoas que assim, a pessoa comete um erro lá, né? Diz, ninguém pode me julgar. Porque o texto diz, não julguei para não ser julgado. Mas Paulo fica até irritado com os irmãos que não querem julgar.
Não há Tem ninguém. contradição. parece Então, que olha o que contradição, diz então. aqui, peraí, tem coisa aqui, tem a palavra de Deus, 1 não Coríntios deixa, 6, ninguém né? escapa, ninguém escapa. 1 Coríntios 6, versículo 2, ele faz a interligação dos textos. Mateus não pode estar errado, nem Paulo, eles se harmonizam, só tem que ter um entendimento. Então, Paulo, ele fala isso aqui, ó, em 1 Coríntios 6, não sabeis vós, aí vai continuar o texto aqui, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas desta vida? Não sabeis, aqui ele vai continuar, não sabeis vós que andem de olho até os próprios anjos? Quanto mais coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiver esse negócio, vai continuar aqui. Então, o que acontece? A igreja, quando está organizada sobre o trono da verdade de Cristo, ela sim Tem autoridade. tem autoridade. Então, ela vai fazer a avaliação de um caso, de um irmão, de outro, e então ela vai pronunciar a sua sentença. Como ela não pode, ela não deve apoiar o erro, a mentira, o pecado, tem que ser baseado na verdade de Cristo, dentro da palavra de Deus, então que ela sentenciar ali, o céu anota. Sim, ou seja, é muito mal E interpretado. se ela sancionar o pecado, o céu também anota. Só que condenando agora. Sim. Exatamente. Agora, o juízo, que isso fala em Mateus capítulo 7, é mais no sentido assim, você julgar o que está no coração. O que você não. A intenção você não sabe. Ali chama-se juízo precipitado. Exatamente. É juízo precipitado que não tem base. É você e você mesmo julgar. E não conforme a palavra de Deus. Ou seja, a irmã virou vegetariana para se achar melhor que os outros. Isso é um juízo. Você sabe o que está passando no coração? Na mente da pessoa. Você sabe o que se passa na mente? Não sabe. Às vezes pode parecer que sim, mas às vezes não. Às vezes a pessoa está apaixonada por aquela mensagem. E pegando um gancho no que o irmão falou, no livro de Josué, ali capítulo 22, conta a história quando foi repartido as 12 tribos, as terras, e 2 tribos e meia, ela voltou ao Jordão, porque elas estavam antes do Jordão, né? E porque elas ficaram ali com medo de não ser reconhecido como povo de Israel, eles fizeram ali um altar, mas não para sacrificar. Mas pela lei que Deus sentiu... Uma memória. É um memorial, não é? Pela lei não se podia sacrificar fora do local Onde foi estabelecido. Foi estabelecido. E quando eles ficaram sabendo, aí entra o telefone sem fio, né? Eles ficaram sabendo que eles tinham erguido um altar, vocês podem ler lá no capítulo 22, e você pode ler isso também no capítulo que fala a divisão de Canaã, do livro Patriarcas e Profetas. Eles já foram como se eles tivessem errado. Apostatado. Já tivessem apostatado, já tivessem sacrificando. Eles nem sabiam direito o que tinha acontecido e já estava com toda aquela ira, não é? E, irmãos, como isso acontece nos dias de hoje? Como isso? A gente nem ouviu do irmão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca pensei que eu ia falar isso. A Igreja Católica cometeu muito erro na Idade Média, mas ela não cometeu esse erro. Quando eles acusavam alguém de dissidência, eles traziam a pessoa e mostravam os livros que as pessoas tinham escrito e perguntavam: É seu? Esse livro é seu? Você escreveu esse livro? Sim ou não? Você crê nisso? Você quer voltar atrás? Ou seja... E engraçado que ele não falava uma vez só, né? Sim, várias vezes, né? Ou seja, eles... Já preso para a pessoa pensar. A besta do Apocalipse, que estava apostatado e tudo. Eles chegavam na calma, perguntando para a pessoa na frente se ela crê ou não naquilo, se foi ela que realmente... Agora, hoje, dentro da nossa igreja, irmãos, nós vemos, não, fulano de tal está apostatado, vamos levar para a convenção, mas nem conversou com o irmão, nem conversou... Individualmente, eu estou falando na igreja, associação. Sim. Individualmente, eu posso estar pior do que a igreja católica na Idade Média. Exatamente. Porque davam ainda a pessoa. Foi você que escreveu isso mesmo? Foi você? Você tinha que dizer sim ou não. Se você, não, eu fui eu que escrevi. Então, você mesmo que escreveu. Você concorda com isso daí, né? Eu concordo. Então você quer ser sentenciado. Ou você quer renunciar isso? Ainda dava uma chance, né? Isso. Exatamente. Queria que a pessoa renunciasse, né? Então, aqui a irmã White fala assim, em relação a esse assunto das 12 tribos. Quantas vezes sérias dificuldades surgem de uma simples má compreensão, um mal entendido, mesmo entre aqueles que são impelidos pelos mais dignos intuitos, e sem o exercício da cortesia,
e paciência, duas coisas, cortesia e paciência, que resultados sérios e mesmo fatais pode seguir-se. As 10 tribos lembraram, como no caso de Acã, Deus repreendeu a falta de vigilância para se descobrir os pecados existentes entre eles. Agora resolveu agir prompta e seriamente, mas procurando evitar seu primeiro erro, foram parar no extremo oposto. Outro erro, não é? Em vez de fazerem uma indagação cortês, a fim de conhecer os fatos que no caso havia defrontado seus irmãos, com censura e condenação, houvesse os homens de Gade e Rubem retorquido no mesmo espírito, a guerra teria sido o resultado. Imagina só, o povo de Deus dividido em guerra. É porque eles não foram só um homem ou dois, eles foram lá pronto já para poder... Para a guerra. Eles erraram, eles se deram conta, porque fulano Cicrano falou. Não existe isso. Se Cicrano, e principalmente você que é líder, se Cicrano falou, tem que colocar um frente ao outro. E falar, foi realmente isso, é isso. Você tem como provar? É isso. Irmãos, isso é atitude cristã. Temos que ser cristãos. Temos que ser sérios. E temos que ser imparciais. Não é porque eu não vou com a cara de fulano, eu sou amigo do Ricardo, mas eu não vou com a cara do Alexandre. Então, tem uma disputa, então eu já fico do lado do Ricardo, já, não, é apostatado. Os anjos estão anotando isso aí. Tipo, eu não gosto de você, você deu um tropecinho, exclui. O Ricardo é meu amigo, o Ricardo deu o mesmo tropeço. Não, gente, vamos atua diferente, com balança diferente. Irmão, o anjo anota isso daí, irmão, quando for levantado, vai haver choro e ranger de dentes, né? Tem que se converter, igual o Potraf falou. Agir imparcial. Pode ser meu amigo, parente, esposa, filho, cometeu o pecado que está no manual da igreja, tem que cair no manual da igreja. Sim, pode chorar, eu posso até chorar, puxa, que coisa terrível, mas tem que acontecer. Tem que ordem e organização na igreja. Tem que isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Vamos lá, irmão, agora a organização para a missão. Ricardo, Mateus 28, verso 18 a 20. Organização para a missão. Mateus 28, verso 18 a 20. Ricardo. Diz assim o verso 18. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Então, organização para a missão, né? Vamos comentar. Na página 25 a 34 do Atos dos Apóstolos, ele faz todo esse comentário, na página 65, na página 105 também, e na página 174 e 282. Então, aqui, essa organização, da primeira organização aqui foi preciso o quê? Os apóstolos, como estava toda aquela confusão, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, aquele negócio. Aí no dia de Pentecostes aconteceu aquela festa maravilhosa. Então começou o quê? Eles primeiro tiraram aquela desinteligência entre eles. Aquelas parafernália que eles tinham um contra o outro, que não quis ser o maior e tal. Aí chegaram a uma unidade de pensamento, consenso, e né? doutrina, Sim. da verdade, chegaram nessa concepção, né? Usaram o bom senso e tal, aí chegaram nessa unidade. E quando eles chegaram nessa unidade, aí estava o quê? Organizado. Ali era a igreja organizada de Deus, de Cristo, é os apóstolos, a igreja organizada. Eles se organizaram, receberam o Espírito Santo e agora estavam capacitados para a missão. Isso aí, Deus, vocês podem ir ao mundo anunciar a minha mensagem, que toda a autoridade eu recebi. E essa autoridade eu dou para vocês levar a mensagem ao mundo. Tem um texto aqui, irmão, ó. Olha que vai falar sobre a missão e organização da igreja, ó. Página 300, testemunho para ministro, ó. Permite-me dizer que o Senhor trabalhará nessas últimas obras de um modo muito fora do comum da ordem das coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Ó, haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus. É assim, para ditar até o movimento que se farão contra a obra e avançar sob a direção de um anjo, que se une ao terceiro anjo na mensagem ser dada ao mundo. Ou seja, o Ricardo se reúne vocês três aqui, irmão, vamos distribuir um livro em tal lugar? Ó, pera lá, irmão, você não tá, você tá indo contra. Ó, Deixa a gente se organizar primeiro. Não isso, nada, não. não pode ditar o que você deve fazer na obra de levar o evangelho. Ó,
Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando a rédea em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples. Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. É o capítulo, irmão, página 300, o capítulo é aos irmãos que estão em posições. Então, irmão, Deus vai fazer uma obra diferente do que está sendo planejado. E muitos vão pegar a obra do terceiro anjo e querer ditar. Olha, Evilano, que você está distribuindo um livro aí? Você não distribui livro assim não, só com minha ordem. Gente, como é que pode uma coisa dessa, irmão? Eu quando escuto uma voz dessa aí, eu com toda sinceridade, vocês podem, não precisa concordar comigo, mas eu vou manter a firmeza. Eu quando vejo uma pessoa com esse tipo de atitude, eu vejo nele o Satanás, o diabo. Aquela pessoa, ela está com o espírito do diabo, o espírito dominante. Quem domina é o diabo, quem persegue é o dragão. É o dragão que persegue. Então quando a pessoa está com esse espírito, então pode ter certeza que ele é um enviado do diabo. Ditando até o que você deve entregar para as pessoas, que tipo de estudo você deve entregar, do jeito que você vai falar. Contra a mensagem. Um certo dirigente da igreja uma vez, ele me falou assim para mim assim, eu não vou dizer o nome dele para manter a ética, lógico e tal, mas eu falei para ele, né? Ele falou assim, Evilânio, ele não me conhecia muito bem. Ele falou, Evilânio, eu não quero que você distribua determinado material para os irmãos aí. Você pode distribuir até por de fora, mas o da igreja não. Aí eu falei para ele, ó, eu vou respeitar como, assim, eu sou usar o bom senso, eu vou respeitar a liberdade religiosa, porque nós temos um departamento de liberdade religiosa, tanto se é para os membros individuais, como para a organização também, até essa liberdade religiosa. Nós temos que, né? Aí eu vou respeitar a liberdade religiosa, que eu quero que a minha liberdade religiosa seja respeitada também. Então, eu não vou distribuir esse material na igreja, mas lá no setor público, na área pública, na rua, todo mundo vai receber, só aquele que não quiser mesmo. Então, eu perguntei até ele, quer que tem um material? Tem mentira? Não. Aí eu falei para esse dirigente da igreja, porque o que me interessa é unicamente, somente a verdade e mais nada. Só a verdade. Misericórdia. Então vamos, a sexta-feira aqui, mano, tem uma pergunta bem para a gente discutir. Pergunta 3, vamos prestar atenção. Se uma das funções dos líderes é preservar a unidade, o que fazer quando os líderes da igreja vacilam? Quando sua humanidade os impede de ser um exemplo perfeito. E agora, Marcos? Interessante que nós conversamos sobre isso daí, nós conversamos modos, nós lemos aqui, né? Nós lemos aqui as orientações divinas para que não ocorra isso, né? Os líderes serem pessoas de oração, pessoas estudantes da palavra, de oração e jejum, e ter esse senso, isso sempre na sua mente. O Senhor me colocou à testa de seu povo. O Senhor colocou nas minhas mãos. Deus confiou a mim, né? A menina dos seus olhos, que a igreja, Deus deixou na minha mão ali para me tomar conta. Eu não posso decepcionar meu Deus desonrando o seu depósito. Então, pessoas assim, pessoas que têm isso em mente, sabe, da responsabilidade que tem com Deus, eles não vão falhar. Eles vão ser fiéis. Eles vão ser fiéis ao seu dever. Eles vão lá, vão ler, por exemplo, se chega um momento de apresentar uma repreensão, eles vão falar, é claro, querendo que a pessoa se salve. Ele não vai querer, porque o coração dele está querendo cuidar da igreja mesmo. Ele vai falar, ele não vai acobertar pecado, sabe? Ele não vai acobertar pecado porque isso vai incomodá-lo, ele vai querer resolver isso logo, ele não vai ficar postergando, enrolando a fio ali, meses e meses a fio, até ficar aquela coisa desagradável. Não, ele não vai acontecer isso. Agora, se ele começa a vacilar na oração, se ele começa a vacilar no jejum, se ele deixa de ser um homem espiritual, começa agora a usar as ferramentas, as armas da carne, em vez de usar as armas espirituais contra o diabo, aí sim ele começa a cair. Então, mas mesmo se acontecer que ele é ser humano, o que a gente tem que fazer? Não ficar olhando como um idólatra, no fulano. Se ele cair, puxa, infelizmente eu vou cair, eu estou triste, mas eu tenho que caminhar. Nós temos que caminhar e orar por ele, e se na medida do possível, se ele é uma pessoa próxima a você, né? Por exemplo, pode ser que uma pessoa que você ouviu falar é longe, você não tem muito contato com ele, mas você está lá em espírito de oração, Senhor, salve aquele homem, salve aquela mulher, né? Porque fez muito na tua obra, mas infelizmente ele vacilou ali, Satanás passou uma rasteira nele, mas o Senhor é poderoso para restaurá-lo, e sempre na oração. Agora, se ele é próximo a você, né?
além de você orar por ele, na medida do possível, tenta se aproximar daquele homem de novo, tentando visitá-lo, conversar com ele. Sabe? Porque, o ideal é a pessoa ir atrás. Ir atrás, não é verdade? Se você pega uma pessoa em erro, nós como igreja, conforme eu li o texto, Sim. nós temos a responsabilidade. Então, o texto fala lá, se o teu irmão pecar contra ti, isso inclui o irmão, todos, Sim. pastor da igreja, se você, pastor, fala uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia nem com o Espírito de profecia, é o contrário, você vai lá, tem que ir lá diante dele E fala pra ele que não é isso. Uma vez um pastor ele pregou um negócio na igreja, aí eu fui perguntar pra ele. Eu chamei ele assim, não falei na frente de todo mundo. Reservado, né? Eu chamei em particular, lógico, né? Não queria expor o pastor, né? Pastor, eu falei pra ele, eu poderia conversar com o senhor assim em particular? Sim, tudo bem, Fernando, pode falar o que é. Eu queria saber, o senhor falou algumas coisas no culto, eu queria saber onde está escrito uma determinada situação que o senhor citou aí. Ele citou lá uma situação lá, né? Ele disse, onde está escrito isso? Aí ele falou pra mim, ele afirmou. Ele falou, não está escrito lugar nenhum. Nossa. Não está escrito lugar nenhum, mas isso que eu falei vai acontecer. Ele falou, pastor, não vai vai acontecer. Não vai acontecer isso aí não, né? Que não tá escrito isso, né? Então, ele falou pra mim, né, que iria acontecer tal coisa, eu disse, tudo bem. Aí eu vi que ele, né? Aí se tem outra situação, aí ele respondeu outras E coisas. o que você está falando aqui, Ezequiel 33 fala, se eu souber que o irmão está praticando um pecado e não advertir ele, o sangue dele, o pecado dele cai sobre mim, eu sou participante também. Então tem que falar com a pessoa, ir até essa pessoa, falar, irmão, eu vi você fazendo isso. Até fala, se ele se converter, nós ganhamos o irmão. Então tem que falar. Esse negócio de neutralidade, irmão, para Deus é uma abominação. Eu tenho medo, se eu falar, pode ser quem for. Alexandre, se você lembrar, lá em Gênesis, logo no começo, né? Gênesis teve uma conversa, a segunda conversa de Deus e Caim foi o seguinte, quando Deus chegou para Caim e falou o seguinte, Caim, cadê teu irmão? Ele falou para Deus, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Se não fosse, irmãos, Deus não perguntava, pode ter certeza. Deus repreendeu ele. Deus repreendeu você. Então, o sangue do teu irmão está me chamando, o que você fez com ele? Né? Ali foi um caso que ele matou o irmão dele, a gente já sabe. Mas nós somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Nós temos que nos proteger. Assim como a gente até lê o relato quando Pedro usa na carta, na analogia que Pedro faz de Satanás sendo um leão que anda de redor, procurando alguém mais fraco para tragar. Se você vê naqueles documentários da savana, né, ali você vê, por exemplo, os animais mais fraquinhos, os animais fortes, cercam tudo ali para proteger os mais fracos e os filhotes da manada de leão lá, né? Então, sim, se os animais fazem isso para proteger todo mundo, né? Por que nós não podemos fazer isso? Entendeu? Por que nós não façamos isso para proteger a igreja, os membros da igreja dos ataques de Satanás? Exatamente, mas só que a gente tem que tomar um cuidado, é o seguinte: nós somos os guardadores, sim, nossos irmãos, sim, mas desde que eles permitam. Que eles queiram ser guardados. Porque às vezes você vai assim, conversar com o irmão sobre determinada situação que, conforme você estuda na Bíblia, o Espírito Santo, você vê que é uma situação inconveniente e você vai tentar ajudá-lo. Se ele não receber, aí então, você... Mas é o que aplica o que a Alexandre falou, né? Você fez a sua parte. A sua parte foi feita. A página, irmão, Mente, Cada Personalidade, volume 2, página 709, olha como acontece, ó. Fazer da carne o nosso braço. Mente controlando a mente, é o capítulo. O subtítulo é Fazer da carne o nosso braço. Somos inclinados, nós seres humanos somos mesmo, a procurar junto do nosso semelhante simpatia e ânimo. Nós temos essa inclinação, o ser humano queremos isso. Em vez de procurar em Jesus, em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes que falhem aqueles a quem depositamos confiança, a fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens e apoiar-nos na carne. Confiamos inteiramente, humildemente, desinteressadamente em Deus. Então você vê, irmão, quando a gente olha para um homem e fala, esse homem é tudo, esse aí eu posso deixar o que ele falar, eu aceito. Deus permite que esse homem caia para que a gente... Muitas vezes acontece isso. Porque infelizmente, irmão, nós temos essa tendência a ser idólatra. A gente pega o Protágoras, elege o Protágoras, homem inteligente, aí tudo que ele falar, Deus às vezes permite que ele caia para o povo falar, mas aí ele caiu. Para a gente ver que ele não é Deus, nós temos que confiar somente, inteiramente em
Deus. O próprio grande conflito, eu não me fugiu a paginação agora da cabeça, mas eu li esse texto assim, viu? Tem muitas pessoas que acham, que crê que aquele jeito fino de falar, aquela fineza, aquela habilidade de falar, ali constitui a pessoa ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que está sendo guiada por Deus. A irmã White no grande conflito aqui fala que nunca houve erro maior. Verdade. Pode falar, daí ela usa essas palavras, pode falar como se fosse um anjo. E assim mesmo não pode passar de um demônio. Então, ela fala que essas qualidades, sim, o cristão tem que ter, o refinamento e tal. Tem que bater tudo com as leis do Senhor. Sim, lógico. Mas só que não pode agregar isso em si. Só isso. Em si. Isso, né? A pessoa ser guiada por Deus, né? Verdade. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que você possa orar pela nossa lição na Escola Sabatina, que você possa compartilhar isso nos grupos de WhatsApp dessa igreja, nos Facebook, e que Deus possa nos ajudar a abençoar você e sua família. Vamos orar ao nosso Deus? Amém. Pai querido, que habita nos céus, muito obrigado pelo que nós estudamos, que nós possamos lutar pelo assim diz o Senhor. Amém. Nós sabemos que o Senhor deu uma missão para essa igreja, meu Deus. E nós cremos que essa igreja vai triunfar em nome de Jesus. Amém. As 3 mensagens angélicas foi depositado a essa igreja e o Senhor tem dado poder para nós vencermos. Nos ajude a cada dia, meu Deus, a termos o caráter igual de Cristo e lutar para que haja união em nossa igreja, na organização, na liderança, que nós possamos refletir o caráter de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.